Nós temos hoje aqui uma presença muito especial. Tive com ele há pouco em Brasília, estivemos pessoalmente conversando. O Edilson Freitas, ele é Isso diretor aí. nacional aqui do Brasil e vice-presidente ibero-americano do Ministério Pão Diário. Ele é diretor executivo das publicações do Pão Diário. Edilson, imensa satisfação tê-lo hoje conosco e eu vou te dar a palavra e em seguida a gente quer passar um vídeo aqui especial, não é isso? É isso aí, Regis. Olha, estou muito honrado, viu? Muito honrado aí. A gente se conheceu há um tempo aí, né? Tivemos o privilégio de estarmos juntos e conversar um pouco, falar sobre objetivos, sobre sonhos, né? E eu me sinto realmente honrado aí em estar nessa live aí com os seguidores da Abrapol, também os seguidores do Pão Diário Segurança Pública. A gente tem uma parceria bem legal aí com a Polícia Federal, FENAPF, né? Temos avançado nessa área tão importante que você já abriu aí falando para nós, né? E eu realmente acho que essa live vai ser muito legal, porque a gente vai falar sobre um tema que, de repente, todo mundo tem dúvidas, né? Ou até mesmo, de alguma forma, tem uma ligação, ou às vezes uma crítica, ou uma dúvida sobre isso, né? E quando você me convidou para essa live, eu falei, nossa, que show de bola! O Regis, né? Depois de ver as lives que você fez aí com psicanalista, neurologista, psicólogo, falei, cara é antenado, né? Trabalhar corpo, mente e agora pensar no espírito todo, né? Então, assim, me sinto honrado aí, espero estar à altura aí desse debate, né? Para a gente ter esse tempo gostoso juntos aí. Perfeito, perfeito, meu irmão. Temos aqui no bastidores o Iago Kleber, assessor aqui da Abrapol. Iago, temos um vídeo aí. Manda ver. Nossa história não é sobre nós. Há mais de 60 anos, somos um dos devocionais mais lidos no mundo, mas isto você já sabe. O que talvez você não saiba é que somos um ministério que publica fé, esperança e acolhimento. Estamos presentes em 150 países, com o Pão Diário sendo traduzido para 58 idiomas. Dessa forma, compartilhamos as boas novas de Cristo em inglês, espanhol, chinês, árabe, hindu, português e muito mais. Nossa intenção é continuar. Queremos ver mais pessoas conhecendo Cristo e sendo transformadas pela verdade da palavra de Deus. E sabe o que nos motiva? Amar a Deus, amar ao próximo e a consciência da missão que temos diante de nós. Sabemos da importância que as palavras que os nossos recursos bíblicos têm, sejam impressas, faladas ou compartilhadas. A cada ano no Brasil, a versão impressa alcança mais de 1,5 milhão de pessoas e o digital chega a 5 milhões de brasileiros. Mas somos muito mais do que impressões e publicações. Nossa missão sempre foi e continua sendo contribuir para que a sabedoria transformadora da Bíblia seja compreensível e acessível a todos, incluindo também universitários e militares, pois sonhos e projetos nos movem. Trabalhar valores, princípios, perdão, identidade, conforto e a busca por uma vida com propósito já faz parte da rotina de parceiros e voluntários de nossos projetos de capelania, que investem seu tempo e suas vidas, para que pessoas tenham a oportunidade de ouvir a mensagem de Jesus. Nossa história não é sobre nós, mas sobre o ID de Jesus. Ore, se envolva e faça parte. Ok, maravilha, que vídeo fantástico. Então, iniciando aqui com nosso querido Edilson Freitas. Edilson, o que é capelania? Então, a capelania é algo que começou justamente aí na segurança pública, nas guerras, né? Algo que é muito antigo e começou justamente
na área militar, né? A história é bem interessante, é uma história longa, mas resumindo, tinha um soldado romano chamado San Martín, ele era de uma família abastada e ele foi para a guerra, né? E ele passando em determinado local, ele viu uma pessoa caída na sarjeta. Então ele pegou aquele manto romano que ele tinha, ele cortou a metade e ele colocou sobre aquela pessoa que estava passando frio, né? E até alguns historiadores dizem que essa metade que ele cortou é porque tudo pertencia à metade ao Império Romano, né? Então ele ficou com a parte que cabia ao Império e a parte dele ele deu para aquela pessoa. E chegando à noite, né, ele teve um sonho, né, e apareceu num sonho para ele o Cristo e disse que aquela pessoa que ele havia ajudado era o próprio Cristo, né, representava Cristo, né? Então virou San Martín, né, um santo. A Igreja Católica o canonizou. E começou-se isso muito forte, né? Então, já do Império Romano para cá foi mais regulamentado, né? Você via ali entre os egípcios, né? Já tinha os sacerdotes, né? Do Império Romano sempre tinha um líder religioso acompanhando. E depois a Inglaterra foi aquele responsável por formalizar a capelania. O que seria a capelania? Seria um conselheiro que estaria ali à disposição da tropa, à disposição do comando, para dar um conselho, para dar uma ajuda, né, para resgatar uma tristeza, algo que afligisse a mente dos soldados, né? E até então, muito forte no Exército, Marinha e Aeronáutica. Eu trouxe aqui para você essa edição aqui que nós fazemos para os Estados Unidos, né? Todo soldado americano que foi para a guerra do Irã, Iraque, Afeganistão, eles têm essa edição. Essa é uma edição aqui que a gente faz para a Austrália também. Essa daqui para ali em Quebec, no Canadá, área francesa. E a gente faz para outros exércitos do Caribe, né? Todos os soldados que estão lá na base da OTAN, na Alemanha, que estão ali também no exército da Inglaterra, eles têm uma edição de um livro que a gente faz, e lá se tem capelães na base. E esses capelães eles são responsáveis por dar orientação religiosa, por dar um conselho, por ouvir e também ministrar ao coração dos soldados, né? Então isso nas Forças Armadas de todo mundo é muito comum. E aqui no Brasil, há cerca de 30 anos, se começou um trabalho bem relevante ali com a Polícia de São Paulo, PMs de Cristo. Hoje foi se expandindo para as polícias, bombeiros de todo o Brasil, né? E recentemente aí a FENAPF encabeçou aí um projeto com a gente também de começar na Polícia Federal, agora também na PRF, que é esse trabalho de levar algum conteúdo, alguma base cristã, alguma informação para essa área de espiritualidade, né? Eu acompanhei um pouco o trabalho ali com os capelães no Exército da Inglaterra, né? Então eles gravam muito vídeos, olha, você vai para a guerra, você vai matar ou morrer, como é que funciona isso? Quais são as leis da guerra? Então eles trabalham muito isso, porque o campo é muito forte, né? E trazendo para o campo da segurança pública é mais forte ainda, né? Porque na guerra você tem do outro lado o inimigo, você muitas vezes não o vê, né? Você trabalha com grandes equipamentos, né? Agora na polícia você está todo o tempo, né? Caminhando do lado, enfrentando aí, às vezes você está enfrentando alguém, inclusive que é brasileiro, né? E você passa por outros tipos de tensões, né? Que muitas vezes envolve a família, né, envolve perdas, envolve muitas outras coisas, né? Então é algo que realmente ele agrega, né? Ele agrega muito. E não é algo novo, né? Trazendo para o Império Romano, se você me permite, eu gostaria de compartilhar com você um texto bíblico, já que a gente está falando de capelania. Claro. Né? Olha só que texto legal que está lá em Mateus, no capítulo 8. Ele conta a história de um centurião romano. O que era um centurião? Era um comandante, né, uma espécie de um capitão, né, que era responsável por uma centúria. Centúria era 100 homens, né? Então esse centurião, Jesus está entrando em Cafarnaum, né, que é uma cidade ali de Israel, e ele ouve que o Cristo está vindo. Possivelmente ele já havia escutado algo acerca da cura que o Cristo havia feito a outras pessoas, outros doentes, né? Mas o que passa, ele estava com um problema.
E o problema nem era dele, né? Não era um problema da saúde dele, mas ele tinha um servo, alguém que era importante para ele, e essa pessoa estava muito doente. Então, quando Cristo está passando, né, ele pega e fala: Olha, Senhor, né, eu estou ali com um meu criado, ele está na cama, ele está paralítico, ele está sofrendo muito. Né? E Jesus, ao ouvir ele falar, Jesus fala: Ok, eu vou curá-lo. E nesse momento, esse líder, esse militar, né, esse centurião romano, ele diz: Senhor, eu não sou digno que tu entres em minha casa, mas apenas manda uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou um homem sujeito à autoridade. Eu tenho soldados às minhas ordens. Eu digo a esse: vai, e ele vai. E ao outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isso, né? E ele faz. Ouvindo isso, Jesus se admirou do que ele disse, né? E Jesus falou: ok, seja feito conforme a tua vontade, porque ele falou: se você disser uma palavra, o meu servo vai ser curado, né? E Jesus falou: ok, seja feito conforme a sua fé. E depois a Bíblia registra que naquele mesmo momento o servo desse centurião foi curado. E olha que interessante essa frase que está registrado na Bíblia, um texto de mais de 2000 anos atrás. Jesus, o Filho de Deus, ele diz: em verdade eu afirmo que nem mesmo em Israel eu achei uma fé como esta. Ora, ele estava falando em todo Israel, onde tinha rabinos, onde tinha muita gente religiosa. Mas veja que interessante os termos usados ali, né, do comando, né? Era um líder de uma centúria que ele sabia da autoridade e ele viu a autoridade no Cristo, né? E a gente tem inúmeros outros casos, né, no qual Deus ele age no meio de guerras. Você conhece também as escrituras, né, no Velho Testamento, quando havia as guerras, que o rei Davi ia para a batalha, né, ele levava ali o seu sacerdote. O próprio Cristo, como a gente leu, né, tem esse relacionamento com o centurião romano. Então, essa questão da capelania, do cuidar, ele está diretamente ligado com a vida de todos. Perfeito, perfeito. Edilson, é muito interessante essa abordagem. Eu acho que, como eu falei no início, a gente hoje está trabalhando num plano bastante interessante, que acaba abarcando os outros estratos, né, na questão da saúde mental, da saúde física, porque influencia diretamente nesse aspecto, né? Como é que funciona a questão das capelanias, se há alguma distinção das capelanias oficiais e aquelas não oficiais, aquelas voluntárias? Como é que é a entrada, por exemplo, das voluntárias nos órgãos governamentais, forças armadas, ou, por exemplo, nas forças armadas não pode ter um voluntariado, deve ser necessariamente um servidor da corporação? Tira um pouco essa dúvida aí, que acredito que muitas pessoas é algo que ficam se questionando. Sim, isso é bem interessante, porque a ideia é ter os capelães institucionais, né? Então, a Aeronáutica, a Marinha Brasileira, o Exército Brasileiro tem capelães, né? Então, cada força dessa tem um número ali que poderia ser entre 60 a 80 capelães institucionais. O que são institucionais? Eles fazem o concurso, eles fazem o curso de teologia, é um padre, é um pastor, e eles servem ali respondendo a um comando, se no caso o capelão católico respondendo à Cúria Católica, que está em Brasília, né? Ou respondendo ao próprio comandante, né? No caso das polícias também existe, né? Cada estado ele tem um número de vaga para ter os capelães institucionais e tem todo um planejamento desse capelão que ele faz junto com o comandante, né? Que desde uma Páscoa, que tem ali um evento de Páscoa militar, a um funeral, né, a visita ali de algum que está doente, um projeto no presídio para recuperação ali daquele preso. E depois nós temos os capelães voluntários, né? O que acontece é que o número de capelães concursados ele é muito pequeno. Então você tem estados com 30 mil
servidores, né, homens e mulheres na polícia, e às vezes você tem 3 capelães, 4 capelães, e eles estão na capital. Então eles cobrem praticamente só aquele meio, né? Especialmente aí com um grande número de pressão, estresse, depressão, suicídios acontecendo, esses capelães institucionais eles acabam mais, diremos assim, apagando fogo, porque a demanda é realmente muito grande. Daí surgiu-se pessoas que são apaixonadas pela polícia. Então, você tem ex-coronéis na Polícia Militar, majores, coronéis do Bombeiro, que eles já se aposentaram e eles vêm e se prontificam de forma voluntária a ajudar. Né? São um chamamento mesmo de coração, né? E muitos, esses são cristãos, né? Têm uma base cristã, então eles voltam ali como conselheiros, né? Se oferecem ao comando para ajudar dentro das diretrizes que o comando determina. Né? Então, o voluntário, a diferença é que ele vai poder servir de forma voluntária 1 vez por semana, 2 vezes por semana, ele pode fazer um evento, ele pode se colocar à disposição ali dentro do quartel para atender alguém que queira ter um bate-papo. Né? O capelão é muito importante, Regis, porque às vezes as pessoas pensam, mas ele faz uma função do psicólogo. Não, o capelão não é psicólogo, ele não é psicanalista, as polícias têm esse profissional que fazem um trabalho excepcional. A função do capelão, ele está ali para dar uma palavra realmente sacerdotal, sabe? É um aconselhamento familiar, é aquele policial que está passando por uma dificuldade familiar, ou está passando por um problema com um colega, ou que ele não se sente parte do time. Então, o capelão, ele não está ali para dar solução para o policial, ele está ali para ouvir, ajudar ele a refletir, trazer algum exemplo bíblico, e é um braço a mais. É muito comum dentro das polícias aí, dentro dos bombeiros, né, inclusive os capelães trabalharem ali muito próximo, né, à tropa, né, o comandante normalmente ele designa para que ele esteja mais próximo àqueles que atendem, né, que atendem ao campo, porque a demanda realmente é muito grande, né, e é um amigo que está ali para ajudar, né. Você tem ouvido também o número grande de suicídio nas polícias, né? Inclusive na Polícia Federal, aí, eu creio que o último número, os últimos 3, 4 anos, de 51 mortes, 26 foi suicídio, né? E 25 foi mortes em trabalho. O que acontece? A Polícia Federal tem um número, né, restrito de psicólogos, né? Eu não sei o número preciso, mas poderia ser 10, 15 psicólogos para atender todo o Brasil. É um número pequeno. Né? Então, a função do capelão assessorando ali dentro, ele está ali para ouvir, para ajudar. Né? O psicólogo ele acaba atendendo a demanda, né, que o próprio profissional procura, que agenda, enquanto o capelão ele está circulando no meio com compromisso de ouvir, de ser um conselheiro. Por isso é um profissional que tem um pouco mais de idade, um profissional que tem uma experiência, né, e passa por um bom treinamento mesmo para ser voluntário. Perfeito, perfeito. Inclusive, eu até reforço que, felizmente, a gente percebe crescente uma melhora na percepção dos gestores, particularmente, posso falar em relação à Polícia Federal, que nós percebemos essa sensibilidade maior, né, ao corpo dos seus guerreiros, digamos assim. Inclusive, agora recente, saiu a portaria 16620, de 31 de agosto de 2022. Ela disciplina a atenção biopsicossocial no âmbito da Polícia Federal. Ela traz algumas inovações, né? Essas inovações elas vêm bem alinhadas a uma percepção mais ampla da realidade, do cuidado ao policial, né? E dentre alguns aspectos a citar dessa portaria, aquela restrição do porte de arma, né, por motivo de saúde, a atuação dos gestores diretamente, e na área frente a incidentes críticos, né? Então realmente aquela atenção melhor aquele servidor que eventualmente está apresentando algum problema. Porque devemos pensar que antes de ser policial é um ser humano, né? Aliás, antes de estar um policial é um ser humano. E como tal,
tem todo um mecanismo de funcionamento, que daí vem a parte do trabalho físico, onde existe toda uma sistemática para aperfeiçoar, né, na questão do treinamento, né, do adestramento de habilidades, a questão mental, que pode-se ter um suporte profissional, psicológico, né? Nós tivemos lives nesse sentido e vamos continuar. É Certo. importante se utilizar da ciência, né, daquilo que realmente já foi estudado e compreendido como padrões comportamentais, né, os quais são definidos pela frequência e pela intensidade dos comportamentos. Então, é muito importante aproveitar desse conhecimento, é fundamental, tá certo? No caso aí, nessa linha do cientificismo, né, da racionalidade, mas vejo particularmente a questão do trabalho de capelania, como eu já falei, de algo bem amplo, porque trabalha num nível acima da racionalidade, né? Dentro já daquele contexto de características do ser humano, as quais a gente pode ver que são mais perceptíveis a um espírito e que vai cada vez mais percebendo a questão da intuição, a questão de que existe o transcendente, existe algo muito maior que ele, existe algo muito maior do que a própria profissão dele, né? A gente vê uma identificação muitas vezes ferrenha de um policial ao seu trabalho, e desse trabalho ele acaba extraindo muitos conflitos interiores, né? Ele se identifica de uma forma tal, né? Mergulha no trabalho, absorve muito das problemáticas, da própria tensão do trabalho, né? A questão, muitas vezes, de horas e horas de dedicação, as responsabilidades, as cobranças, né? A própria questão da percepção social frente à função, que muitas vezes enxerga a pessoa que está investida ali do cargo como um super-homem, né? E um cara infalível. O próprio policial, ele muitas vezes se identifica com essa própria ideia de que ele inclusive é um super-homem, né? E quando ele se apercebe, ele já está com um problema instaurado, né? Ele está com a depressão, ele está com a síndrome de burnout, ele está com ansiedade. Isso aí que, na verdade, são processos que não vieram de maneira instantânea, né? Eles vieram gradativamente, muitas vezes silenciosamente, né? Eu gosto de usar uma situação, né? Uma metáfora, como se fosse lá o homem que está dentro da casa dele, está ali numa boa, ele não percebeu que o fogo ali apagou o fogo ali do fogão dele e ficou espalhando gás na casa, né? Daí, quando ele menos espera, ele não percebeu, ele desmaiou, né? O gás tomou conta de todo o ambiente, ele tem uma densidade maior do que o próprio ar, né? O gás de cozinha, e daí ele apagou, ele desmaiou, e daqui a pouco ele morreu. E não percebeu, foi tudo muito silencioso, aquele ar denso foi tomando conta do espaço dele, né? E aí se instaurou uma doença a nível psicológico, mental, né? E ele não percebeu. E aí, de repente, ele sucumbiu, né? Ele abandonou a vida, ele se autoexterminou. Em relação a essa questão, aproveitando esse mês de setembro amarelo, onde nós focamos, nós procuramos conscientizar mais a sociedade e, no nosso caso específico, procuramos conscientizar mais o policial, levando o conhecimento, que a partir do conhecimento que se leva a uma maior consciência, né? Dentro dessa esteira, Edilson, como você vê a importância do trabalho de capelania na prevenção ao suicídio, objetivamente falando? Esse ponto é um dos principais de atuação do capelão, né? Porque você tem a questão do estresse, a depressão e o suicídio, né? E no meio policial, como você bem relatou,
você tem uma carga muito grande de pressão, né? E com uma pessoa normal, eu me lembro, você deve se lembrar daquela música que Paul McCartney lá fez para o filho do John Lennon, o Julius, né? Hey Jude, né? Hey Jude, é o nome da música, né? E ele falava, né? Não fique assim, né? E ele vai explicando porque o filho do John Lennon estava com depressão, né? O pai tinha se separado da mãe, né? E ele fala aquilo no refrão da música, não carregue o mundo sobre os seus ombros, né? Então, a gente acaba, às vezes, no envolvimento, carregando o mundo sobre os nossos ombros. E você bem disse, como o gás que está vazando ali, e você leva tudo aquilo, aquela pressão, e você chega no nível que você não está mais suportando. E aí entra algo muito interessante, Regis, mas muito interessante mesmo, que a maioria dos comandantes, principalmente das polícias e bombeiros, tem nos procurado, porque eles percebem que um suicídio de um profissional ele custa para o Estado 2, né? Porque aquele profissional vai ser indenizado justamente a família, mas ele vai ter que contratar outro ou ele vai ficar sem aquele profissional. Né? Então, estrategicamente, os comandantes, né, as organizações, elas estão se preocupando com isso porque elas já perceberam que um capelão que está ali, que bate o papo, às vezes faz uma leitura de uma reflexão, pergunta, e aí, tá tudo bem? Quer bater um papo? Às vezes tem aquele colega que identifica que aquele amigo, ele é um cara para frente, animado, gosta de futebol, gosta, né, de tomar uma cerveja, de fazer alguma coisa, de repente o cara tá ali parado, ele chega pro capelão e fala, olha, será que está acontecendo algo, né? Ele é muito animado, e o capelão chega, e aí, quer conversar, né? E o capelão, ele tem muito isso, né? Mas por quê, né? Está acontecendo? Me conta. Para tentar mostrar para a pessoa que, às vezes, ela está passando por uma fase que não é a vida inteira dela. Né, que às vezes ela pode estar no momento da vida crucial. Todos nós temos altos e baixos, né? Você pode estar no momento bom financeiro, momento baixo, você pode estar numa sessão de carreira ou com um problema dentro da carreira, mas isso passa, né? Você tem que olhar para o futuro, né, e se planejar. E às vezes você não tem um amigo para conversar, para detalhar isso, né? E no meio militar, eu tenho observado que com essa síndrome que você falou de super-homem, é mais comum ainda, nós homens nós guardamos, né? É mais comum ainda você não falar, até por medo de não ter uma promoção, de não subir na carreira, né? Então o capelão ele tem muito essa função porque ele tem um voto também de silêncio, né? E ele está para ajudar. E como você diz, uma perda muito grande na polícia hoje, de forma geral, em todas as corporações, tem sido o suicídio, né? Algo que a pessoa ela se vê no momento e ela acaba não vendo uma luz no fim do túnel. E eu posso dizer que sim, que há uma luz no fim do túnel, né? É importante que as pessoas saibam que vocês mexem com algo fantástico, né? Os papiloscopistas mexem com a digital, agora com essa tecnologia da íris, né? Ali no aeroporto, quando eu viajo, agora eu fico feliz, chego com o meu passaporte lá, escaneio e tal, e já passo ali, né? Deus fez cada um, vocês mais do que todo mundo sabe, né? De forma fenomenal. A digital, a íris do olho, a gente tem características que só nós temos. Só nós temos. Nós somos seres individuais entre os 7, 8 bilhões de pessoas no mundo. E Deus, ele deu para cada um de nós, né? Ele deu uma característica para vocês, essa capacidade tecnológica, essa capacidade de investigação, de criar coisas, né? Para investigadores, aquele feeling, né? Para outras profissões, aquele olhar. Isso é único. Isso é único. E Deus deu para que a gente pudesse usufruir disso, para que a gente pudesse desfrutar e gostar disso. A partir do momento que isso está sendo um peso, a gente precisa olhar, a gente precisa procurar ajuda, seja com um amigo que a gente confia, seja com um capelão, seja com a área da tua polícia que tem esse suporte, porque nós somos seres muito preciosos para Deus. Ele deixa registrado por toda a Bíblia. Inclusive, Regis, me permita me falar, citar novamente a Bíblia, né? Nós somos aqui um país Claro, laico, e quando a gente fala laico, muitas pessoas não entendem o que é laico. O Estado laico é aquele Estado que não é a favor e nem é contra nenhuma religião. Ele não é laicista, é um Estado que persegue as religiões. O artigo 5º da Constituição,
me creio que é o inciso 7, ele diz que sempre que em proveito para o bem social, para o bem público, o Estado ele pode fazer acordos com organizações, ele deve trabalhar para ajudar, porque é em proveito do próprio Estado. Então as pessoas confundem, e às vezes eu fico muito triste quando eu vejo jornalistas que falam: tem capelania, o Estado é laico. Gente, vamos ler o que é o Estado laico. Os estados modernos do mundo, Inglaterra, Estados Unidos, estados europeus já perceberam isso, né? O Exército, a Aeronáutica, as Forças Armadas já tem uma capelania porque entende que isso é uma parte fundamental, como você disse no início, biopsicossocial e espiritual, olhar para um ser completo. Eu fico observando as empresas. As empresas hoje, elas estão preocupadas com o psicológico das pessoas. Eu fui procurado por um clube de futebol que queria que nós fizéssemos capelania no clube de futebol, porque eles descobriam talentos, garotos, e mandavam para a Europa, e esses garotos tinham um futuro fenomenal, mas eles não sabiam conviver em grupo, eles não tinham valores e princípios, eles eram criados falando palavrões, sem princípios, eles chegavam lá e não se adaptavam ao clube, e esse clube brasileiro estava perdendo muito dinheiro. E ele identificou que a capelania ajudava na formação, porque a pessoa entendia o princípio de vida e valorizava-se a si mesmo. Na polícia não é diferente, não é diferente. Nós, seres humanos, nós somos seres completos, criados à imagem de Deus. E fomos criados por um objetivo, que é desfrutar desse talento que Deus nos deu. E a gente desfruta junto. A gente está num bate-papo gostoso aqui, você preocupado em ajudar os seus amigos, seus colegas aí, papiloscopistas, a FENAPF tentando trabalhar com os agentes, a PRF também, lutando ali para cuidar, porque é importante a gente manter essas pessoas, que vocês são nossos heróis, vocês que cuidam das pessoas de bem, né? E nós precisamos de vocês num estado legal, equilibrados, felizes com a família, felizes com o trabalho, com os colegas. E esse trabalho que vocês estão fazendo, que vocês estão lutando, eu vejo como muito importante. Trabalhar em diferentes frentes, porque a polícia, sim, vocês são top na parte física, na parte estratégica, né? Mas por que não ser top na área mental? Por que não ter esse acompanhamento espiritual e ter seres ali, né, cada vez melhores, né? Então, isso que eu penso, sabe? Eu vejo, e esse trabalho com a polícia tem me aberto muitos olhos, porque a gente trabalhava muito com a parte estratégica de exércitos e forças armadas, mas trabalhando com a polícia eu vi um rendimento muito rápido aplicado e uma resposta muito rápida. Só para você ter ideia, Regis, esses livros que eu te mostrei aqui no início, que a gente faz, que é distribuído para exército da Inglaterra, Estados Unidos, ele é escrito por capelães. Aqui no Brasil, em um ano, nós reunimos 180 policiais de forma voluntária. Nós treinamos eles a escrever o que eles aplicavam a espiritualidade na vida deles para tornar melhor a vida deles. E eles escreveram, em 4 meses, 365 reflexões, um para cada dia do ano, e as reflexões totalmente direcionadas. Eu estava olhando aqui, por exemplo, eu tenho aqui você deve conhecer seu amigo aqui, né, o papiloscopista Gladstone Campo dos Reis, ele falando aqui, um plano. Sim. Fica mais fácil a natureza humana fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. E ele está falando na reflexão dele aqui de quando ele participou ali de toda a compra da Polícia Federal do sistema FIS, que é o Sistema Automático de Impressões Digitais, né? Como é que foi toda essa parte de planejamento e como ele via a importância desse planejamento também para valores eternos, né? Como estava citado lá na Bíblia, no texto de Jeremias 29, né? Que nós deveríamos planejar também a nossa vida eterna, o nosso futuro. Poxa, olha que legal, é um colega de vocês, né, que esteve viajando pelo mundo, buscando novas tecnologias, está falando a língua de vocês, se prontificou de forma voluntária, não recebeu nada por isso, por escrever nesse livro. E a gente tem vários aqui, o Jean Carlos, o Luiz Baldes, a Lucilene, vários policiais federais
que escreveu esse material e a gente está na segunda edição, né? Esse aqui foi o comemorativo dos 77 anos da Polícia Federal. Você está com esse daí, que é o atual desse ano. E assim... Que é um presente... É um presente do Gladstone Reis, tá? Até ele te deu, que autografado legal. aqui. O Gladstone é show de bola, ele é um cara muito visionário e assim, apaixonado pela Polícia Federal, né? Você não consegue almoçar com ele sem ele falar da Polícia Federal, né? Verdade. Muito lindo esse trabalho, realmente muito interessante. E eu acho que daí que entra a importância dessa visão do gestor, né? Conforme já foi falado aqui. Felizmente, os gestores estão começando a enxergar melhor a importância de um trabalho amplo, a importância de uma atenção ao ser humano integral. Ele é mais amplo do que o cargo em si. E é interessante que quando se trabalha no ser humano integral, aquilo que o gestor quer, que é o aumento de produtividade, vai acontecer necessariamente, né? Os desvios de conduta vão diminuir com certeza também, né? Porque a gente percebe que a dimensão do trabalho de capelania, além de perpassar pelo aspecto religioso e espiritual, passa também pelos encargos da educação moral, né? Trabalha realmente por dentro o ser humano de uma forma tal que ele vai perceber que ele tem uma responsabilidade espiritual, ele tem uma responsabilidade de um legado a deixar, né? Então, ele não vai se permitir qualquer comportamento. Essa percepção do gestor vai fazer com que ele veja que vai ser extremamente vantajoso ele implementar e ele dar liberdade à implementação desse tipo de trabalho nas forças de segurança pública, nas forças armadas, porque ele não vai perder o policial, ele não vai perder o militar, né? Ele vai continuar funcionando bem naquilo que é importante, que são nas atribuições, ao serviço dele à sociedade. E daí eu falo que a questão do serviço, eu costumo dizer que aquele que não é para servir, não serve para viver, né? E é a tônica, na verdade, da existência humana, é o serviço, né? E esse mesmo ser humano investido da função, ele vai ter comportamentos adequados, ele vai ser um ser humano mais equilibrado, ele vai valorizar mais a sua família. É aí que eu entro, inclusive, com uma pergunta, aproveitando aqui o gancho. O serviço de capelania, ele abrange também a família do policial, a família do bombeiro, a família do militar em geral, ou é especificamente ali com o servidor? Ele abrange sim, ele abrange bastante. Você tem uma ideia, um dos trabalhos mais lindos que tem acontecido e tem fortalecido muito a relação da família com as famílias que perdem, por exemplo, policiais, porque muitas vezes você vai num velório de um policial militar ou alguém assim, você tem aquela cerimônia e depois a família vai para casa. E ficou. A figura do capelão é importantíssima. A gente fez um estudo e as famílias que tinham recebido a visita de um capelão que dizia: ei, você está precisando de alguma coisa? Você deu tudo certo com o seguro que você tinha? Você recebeu assistência? E a pessoa podia desabafar e falar, né? Olha, ele amava a polícia, né? Ele estudou para isso e aquele capelão ouvia, conversava, fazia esse projeto ali às vezes com o filho que estava revoltado, que tinha como pai, como herói, de repente perdeu o pai, ou a mulher, os pais. Assim, um resultado que assim as polícias que fazem não têm noção do que é essa construção. Então, assim, ele acontece, poderia acontecer até mais. Infelizmente, a gente tem poucos capelães voluntários, institucionais, menos ainda, e você acaba não conseguindo fazer em todos os casos. Mas veja, Regis, por exemplo, a gente tem um projeto em alguns presídios, né, militares. Muitas vezes a gente sabe que o policial ele comete um erro de verdade, muitas vezes você sabe também que é algo administrativo, né? Foi um momento tal, e ele vai preso. A capelania dentro do presídio militar, ele é fantástico.
Porque a pessoa está naquele momento que ele está distante do filho, está distante da mulher, ele está passando, às vezes, a mulher até pensando, julgando ele, ou quando é um policial mulher, uma volta recuperado para o time. Ele não volta com aquela mágoa ou até mesmo, né? Então, assim, o ganho é excepcional. Não só da capelania em si, Regis, mas a própria espiritualidade. Eu vejo que você, falando algumas vezes com você é alguém, assim, muito centrado e você sabe disso. A importância de cada um de nós, ainda que não tenha um capelão, a gente ter esse momento, né? Esse momento de reflexão, seja qual for a religião. O Brasil, ele é um país bem interessante. Você tem aí 60% da população católica, 30% evangélica. Nós temos outras religiões, né, de matriz africana, espíritas, né? Não tem problema. É onde você se encontrou com Deus. Né? O importante é você ter esse momento, você mergulhar e você entender qual é o teu projeto de vida, para que você foi criado, por que eu estou aqui hoje, né, onde eu estou. Né? Então, assim, até depois eu gostaria de pedir para você para pôr aquele vídeo do aplicativo, que é uma ferramenta que nós criamos, porque nem todos têm todos os livros que a gente faz, mas ali é um aplicativo que ele tem uma mensagem, uma reflexão por dia, ele tem vídeos de policiais que gravaram, dando a experiência deles, e a pessoa ela pode se conectar a ela mesma no momento que ela quer e onde ela quer. Se ela quer em casa, se ela quer no momento antes de sair de casa ou voltando. O que a gente observou dos policiais que dizem para nós, quando eles falam, nossa, legal, app, legal, livro, eles falam, quando de manhã eu levanto, tomo o meu café e eu paro um momentinho, leio a reflexão, penso naquilo, dou uma respirada diferente, faço a minha reza, a minha oração, o dia para mim parece que rende mais. Eu me sinto revigorado, eu me sinto protegido, né? Então, isso é importante para todos nós. Né? Para nós que não somos policiais, para quem é policial, você ter esse foco, né? Você ter esse momento aí teu, que você decide o que gostaria de fazer. Perfeito, perfeito. Quero aproveitar, inclusive, aqui para dizer que quem tiver alguma dúvida pode mandar agora diretamente no chat, ou algum comentário, contextualizar alguma situação, dar algum exemplo. Um momento que a capelania, se você já teve contato com o serviço de capelania, qual foi a tua experiência com esse tipo de serviço. Enquanto isso, o Iago vai preparando aqui o vídeo do aplicativo, tá? Para mostrar para vocês. Ele vai me dar o start aqui. Que baixa gratuito, viu? Não tem que pagar nada. Você baixa no teu celular iPhone ou Android e utiliza aí de forma tudo que tem lá é gratuito para você. Vamos combinar então. A gente vai colocar o link aí do aplicativo para baixar, tá? No Instagram, para que o pessoal depois possa baixar o mesmo, tá certo? Tudo pronto aí, Iago? É realmente um serviço fantástico. Ok, vamos assistir. Com as tensões que vêm da profissão. É fundamental, é base para o seu sucesso na vida, é base para você vencer os obstáculos diários. Porque senão isso fica aqui na minha cabeça o tempo inteiro. Isso estressa às vezes muito mais do que a própria atividade em serviço. Um dia, trabalhando na Polícia Federal, fui convidado para ser o substituto da chefia da Divisão de Comunicação Social, no edifício sede. Achei que era uma missão muito grande para mim. Quais são os legados? O que nós temos deixados para gerações futuras? Guardar comigo que o importante é você manter o principal como principal. Isso é uma âncora, você está preparando a sua mente para você entrar num outro estado emocional. Quem não gosta de ouvir
esta expressão, bombeiros, folgar. Você já esteve no meio do fogo cruzado? Pois eu já estive. Como policial, mas a ação, a operação foi diferente. Deus, ele tem promessas, ele tem sonhos, ele tem propósitos na minha vida. Porque não cabe a nós juízos de valores. Nós somos custodiadores da paz social. E lá na frente, os seus netos, os seus filhos militar, um comandante de 100 homens do Império Romano. Mas que nós possamos deixar um legado para que o nosso exemplo, as nossas realizações, as nossas frustrações até, que elas sirvam de inspiração para os demais. Invista esse tempo, pode ter certeza. Você está fazendo o melhor investimento para o seu dia e para a sua vida. Ok, então, já temos inclusive perguntas aqui no chat, temos pessoas que deixaram o nome, quero dizer que vai ter um sorteio hoje aqui. Opa! Este magnífico livro, tá certo? Independente do estado que o nosso participante esteja, esse livro vai chegar até ele, tá? Nós vamos providenciar essa vinda aí desse livro. Legal. Olha só, então, algo interessante, como é que se dá essa distribuição dos livros naturalmente? Como é que é feito isso, Edilson? Então, tem acontecido assim, ó, o ano passado, a Força de Segurança do Brasil é em torno de 630 mil, né, profissionais. Nós firmamos um acordo com o Ministério da Justiça, através ali do Provida, no qual nós doamos uma quantidade, né? Não existe nenhum repasse financeiro, Pão Diário está fazendo esse projeto de doação, a gente conseguiu alcançar aí uma distribuição de 200 mil livros nos últimos 12 meses, né? Durante esse processo, nós tivemos também algumas organizações, aí, como os PMs de Cristo de São Paulo, eles conseguiram financiar uma impressão grande para a Polícia de São Paulo, a Polícia de Santa Catarina também financiou através dos associados deles, a própria FENAPF, né, financiou a impressão desse material que você tem em mãos aí para alcançar e doar para os policiais federais, né? Então a FENAPF tem um papel muito importante ali, porque ela também acredita que a espiritualidade é algo muito importante, né, também para a Polícia Federal. Então, essa distribuição, claro, tem um custo para nós. A gente não consegue ter uma impressão para todos, né? Os nossos recursos também são limitados e a gente agradece a Deus porque essas associações, organizações que trabalham no campo, que sentem a necessidade, eles valorizam muito. E daí, muitas vezes, eles, olha, eu preciso aqui de 5 mil livros, 10 mil livros, eles pagam direto à gráfica também, e eles conseguem fazer edições comemorativas, né, das polícias aí, né? Existem custos, por exemplo, tem uma pergunta aqui que fala como é que se dá, de que forma essa excelente e oportuna parceria acontece entre o Ministério Pão Diário e o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Como é que é isso? Tem algum custo da parte, por exemplo, da União, no caso aí do Ministério da Justiça? Muito boa pergunta e obrigado por poder responder também, porque isso é algo que, quando nós firmamos um acordo com o Ministério da Justiça, a gente não achava que ia dar tanto problema assim, né? Aí, em 2020, o Ministério da Justiça, através do Provida, que é um projeto, estavam preocupados com o índice de suicídio no Brasil, com problemas, e eles criaram um programa completo, biopsicossocial, e incluíram o espiritual também. E eles fizeram a convocatória, publicaram no Diário Oficial, organizações que queriam trabalhar, oferecer de forma gratuita recursos e essa parte de capelania,
né? Então, foi aberto para todos, para todas as organizações do Brasil. Algumas avaliaram, acharam que não era importante, e o Pão Diário ele se apresentou, porque como nós trabalhamos já com Forças Armadas, Estados Unidos, né, como eu te disse, Inglaterra, vários outros países, nós vimos a oportunidade, nós achamos que as Forças Armadas aqui no Brasil estão mais cobertas que a polícia. Então, nós não entramos para fazer parcerias tão grandes com as Forças Armadas, apesar que a gente trabalha muito com o Exército, porque nós vimos que a polícia tinha um campo maior e nós poderíamos ser mais significativos. Então, nós propusemos 4 entregas para o Ministério da Justiça. Uma delas foi a distribuição de 60 mil livros ao longo de 3 anos, nos presídios militares, nos hospitais, né? É uma quantidade pequena, 60 mil, mas representa 10% do efetivo. Então, esse material é para aqueles que querem. Não é para uma distribuição que o Ministério da Justiça manda para todo mundo. Não, é os capelães que solicitam, o próprio Ministério da Justiça faz a entrega. Esses 60 mil cópias não tem custo para o Ministério da Justiça. Em nenhum momento houve nenhum repasse. O segundo produto foi o aplicativo que nós desenvolvemos. E nós falamos, ei, Ministério da Justiça, os teus capelães podem utilizar, está à disposição, né? Inclusive, está sendo muito utilizado pelos policiais, porque tem rádio web, tem plano de leitura, tem vídeos dos próprios policiais e tem a reflexão do dia. O terceiro produto foi criação de um curso de capelania, né, com bolsistas para que formássemos mais capelães voluntários para atender aquelas áreas mais críticas, para aqueles estados que não estavam tendo o número suficiente de capelães institucionais pudessem ter capelães voluntários. Esses capelães voluntários, às vezes, tem 2 capelães institucionais e você tem 10 voluntários que eles podem dar essa ajuda para o capelão institucional, abaixo daquela supervisão do institucional. E o quarto produto é uma série de palestras que nós temos montado, convidado pessoas especialistas na área e estão falando sobre estresse, trauma pós-ocorrência, coisas que fazem parte do dia a dia do policial. Só para você ter uma ideia, uma palestra que nós demos e que deu muito resultado, que nós convidamos um psicólogo e também capelão, e Gisleno, da polícia do DF, e ele falava que o policial, quando ele chega em casa, ele tem que ter filtros, né? Ele deixa de ser policial ao entrar dentro da casa. Seja a hora que ele abre o portão, seja a hora que ele toma um banho, se ele é um militar, a hora que ele tira o coturno. A partir daquele momento, ele deixa de ser policial. Ali ele é o pai, ele é o esposo, né? A esposa não tem nada a ver com troca de tiro que ele deu com um bandido, com o chefe que deu um esporro, né? Brincando aqui. O filho tem ele como um herói. Parece uma palestra dessa, parece uma coisa simples, todos sabem, mas na cabeça a pessoa ouvindo e ele pensando, muitos desses policiais desenvolvem esse filtro, fala, poxa vida, é verdade, eu vou fazer isso. E isso pode mudar, porque acontece sim um índice de violência dentro da própria polícia com os familiares. O índice que as polícias têm, o estresse, a pressão, acaba sendo levado. Nós somos seres humanos, a gente absorve muita coisa. Então, todo esse contexto de produtos, o Pão Diário está fazendo, não porque nós queremos fazer acordo com o governo, não porque nós queremos receber dinheiro, é porque o nosso DNA. Nós distribuímos livros nos últimos 2 anos para mais... Opa, caiu? Voltou. Nós temos feito distribuições de mais de 150 mil livros durante a pandemia para profissionais de saúde nos hospitais e para pacientes, né? Temos feito nas escolas. Então, essa oportunidade que nós vemos na polícia é para tornar a nossa sociedade melhor. Não tem a ver com financeiro. Eu entendo que às vezes as pessoas ficam, mas por quê? Não estão ganhando nada? Como pode? Pode. Nós somos uma organização sem fins lucrativos, fazemos isso há 80 anos em mais de 60 países. Respondi sua pergunta? Às vezes, respondeu. Às vezes, as pessoas não entendem por que se faz sem ganhar dinheiro, né? Aí que está o espírito do serviço, né? É exatamente isso. Você não é movido pelo um espírito pragmático em que necessariamente você tem que ganhar algo, né? Então, quando se vem uma crítica, inclusive distorcida, e eu posso dizer até maldosa muitas vezes, e é disseminado um conhecimento
que não conduz à verdade, quando se diz que o governo está gastando com isso dentro de um Estado laico, então, quer dizer, trabalha todo um viés, muitas vezes, tendencioso, né, querendo-se, de alguma maneira, atingir um segmento político, quando, na verdade, você acaba prejudicando um trabalho que é nobre, né? Você pode, através de uma crítica, distorcer uma realidade e prejudicar o trabalho, né? Então, que fique bem claro isso. Gente, o Ministério Pão Diário, através da distribuição de livros, serviço de capelania, aplicativo, isso aqui não é cobrado nada, não é tirado nada, tá certo? Do Estado. São pessoas realmente que enxergaram um propósito na vida muito maior do que eles, propósito esse certamente inspirado por Deus, através do Espírito Santo, que infunde realmente essa percepção muito sensível de uma realidade, a realidade difícil do ser humano, que tem que conviver com tantos problemas, né? Então, são luzes em meio ao contexto da segurança pública, das Forças Armadas. Então, eu vejo realmente com muito bons olhos. Aqui temos participação de colegas de outras forças, colegas de estados aqui. Aqui o capelão Lucas, por exemplo, ele fala que é muito oportuno o tema, espiritualidade. A espiritualidade é aliada ao propósito do cidadão vislumbrar a qualidade de vida. Temos aqui um guerreiro aqui da Polícia Federal também participando. Ele até pergunta aqui que outros serviços ou uma cooperação técnica pode ser incluída nesse processo para aperfeiçoar e alcançar resultados ainda mais consolidados e fortalecer o trabalho de capelania na PF e na PRF. Uau! Essa pergunta aí eu acho que eu precisaria dele ajudar a responder, porque ele foi super estratégico, né? A gente começou recente com esse trabalho agora mais focado. Antes a gente tinha uma distribuição grande de livros e trabalhando com as organizações que fazem capelania. Um dos nossos grandes objetivos é formar, capacitar e dar suporte para esses capelães das associações que já fazem o trabalho, né? Então, passar por um nivelamento no sentido de pegar aquele capelão que ele já faz capelania há 10 anos, 15 anos, indo no quartel ou indo no presídio, né? E dizer para ele: ei, você está indo no presídio, vamos colocar um plano de leitura lá para o preso. Você está indo no hospital, olha, tem esse material aqui que informa que aquela pessoa ela está doente, mas ela não é doente, é um processo para ela se manter firme, tomar medicação, né? Mente sã, confia em Deus que vai dar tudo certo, em breve você vai sair, vai retornar. Então, vamos dar um up nisso. Então, assim, a gente está olhando estratégica com pessoas como vocês, né? Que são da área, que falam, olha, aqui é interessante, olha só, a gente está formando policiais, né? Aí a Polícia Federal, na formatura deles, a FENAPF, colocou à disposição aqueles alunos que quisessem pegar o livro. Isso também é bem interessante falar, que não é obrigado. Aqueles que quiserem, tem gente que não quer, não precisa pegar. Se você quer baixar o app, baixa. Se não quer, não baixa. É um recurso a mais para você, não é imposto, né? Então, coloca à disposição, né? Pessoal, aí vocês formam a elite da polícia, por que não já formar uma elite que pensa espiritualmente também, mente sã, focada, né? Com propósito também de vida, né? Então, assim, nós estamos pensando juntos. Eu creio que isso é uma construção, e eu vou te dizer, nós já temos polícias de outros países aqui ao redor do Brasil falando, poxa, vocês estão fazendo no Brasil, quando vai vir para Guatemala? Quando vai vir para cá? Quando vai vir para cá? Dá para a gente traduzir o material? Vocês vão ter o app, porque nós também estamos precisando, entendeu? Então isso daí ele nasceu no Brasil e assim ele vai ganhar o mundo. Até nos Estados Unidos, policiais lá de um condado já falou para a gente, poxa, como é que a gente pode fazer algo participativo, né? Então assim é algo que a gente constrói junto, né? A inteligência que cada um tem, vocês que têm da força, que conhecem, né? Nós trabalhamos um pouco essa parte de conteúdo, o capelão lá no campo que também está preocupado, né, por fazer algo melhor. Então a gente está construindo junto. Contamos aí com o capelão Lucas, né? Depois entre em contato com a gente aí para trazer ideias também. Maravilha, olha o convite aí, Lucas, então. Esse livro, então, ele é escrito por profissionais de segurança pública e militares, não é isso, Edilson?
Ele é o primeiro livro escrito por todas as forças de todos os estados. Você tem bombeiros, policiais federais, policiais rodoviários, policiais civis, penitenciários, penais, guardas municipais, todos que são regulamentados. Nós fizemos questão de ter profissionais de Roraima, de Amazonas, de São Paulo, do Rio, de todos os estados. E assim, olha, eu vou dizer para você, foi um sonho que surgiu, que eu falei, poxa, por que a gente não pega essa elite, essas pessoas que têm coisas a dizer? E saiu cada coisa, mas cada coisa. E assim, a gente está recebendo tanto feedback, Regis. Esses dias a gente teve um caso, aconteceu, posso falar o estado? Não vou falar qual foi, mas claro. Aconteceu no estado que um capelão, ele estava saindo e ele viu um policial, o carro parado, e ele chegou e falou, ei, eu sou capelão, posso te dar esse livro aqui para você, tal, é gratuito, tal, né, para você ficar lendo, eu vejo que você sempre está com o carro parado aqui na minha rua, e o rapaz, está tudo bem. O rapaz abriu, começou a ler e de repente ele parou e o capelão continuou falando, ele tirou o óculos, estava chorando. E daí o capelão falou, tudo bem? Ele falou assim, tá tudo bem. Posso te ajudar em alguma coisa? Ele falou assim, olha, você já me ajudou. A resposta que eu precisava está aqui. Aí o capelão falou, mas o que houve, né? Aí ele falou, olha, o meu vizinho matou meu cachorro essa madrugada. E eu vim trabalhar para cumprir o meu horário e eu estava planejando o que eu ia fazer com esse meu vizinho. E eu já tinha tudo desenhado. E esse livro que você me deu, ele diz aqui que teve um caso na Bíblia de um personagem que fez o mal ao rei Davi, e o rei Davi iria matar ele. E daí a mulher, né, uma mulher lá, que está lá escrito na Bíblia, diz, olha, rei, ele merece a morte, ele realmente é mau, mas você não pode cortar esse fio com Deus. Não faça algo que vá te prejudicar. Então, ele falou, eu ia fazer algo que ia me prejudicar, porque eu tenho 2 filhos e tenho uma esposa. E daí eles conversaram. Então, assim, são feedbacks que a gente está recebendo de gente que estava falando, olha, eu estava passando por essa situação aqui de estresse e depressão, me ajudou. E o que é mais legal, é a primeira vez que isso acontece na polícia brasileira. Você unir todas as forças. E me permita dizer algo que foi muito engraçado, que a gente teve muito debate aqui dentro. Mas aqui é o único lugar onde você coloca, às vezes, um soldado do lado de um coronel. Uma mensagem você tem um soldado, aqui um coronel, aqui um major, porque aqui a ideia não era os cargos. Aqui a ideia era a segurança pública se envolver em um projeto conjunto de olhar e trazer ideias, pensar juntos sobre situações da Polícia Rodoviária, sobre as situações da Polícia Federal, sobre a situação da PM, do salvamento do bombeiro. E assim, ficou fenomenal. Tanto que a adesão, nós não conseguimos distribuir para todos que queriam. A gente fez uma edição esses dias da PRF, que a gente fez uma impressão de 2.000, comemoração aos 94 anos, e foi tanto pedido que nós não conseguimos atender. Fantástico, fantástico. Abri aleatoriamente aqui. Aleatoriamente. Depois dessa oração, o lugar tremeu e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Então, para você profissional de segurança pública ou militar, entenda que às vezes está difícil no campo de batalha, ali em meio à luta, mas como diz a palavra, venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei, ou eu darei o descanso a vocês, né? Então essa perspectiva do transcendente traz esse bálsamo para o espírito, e certamente teremos policiais mais firmes, mais fortes ali no campo de batalha. Então, isso é interessante do ponto de vista, inclusive, pragmático para o gestor. Perceba o quanto que é importante esse tipo de trabalho. Então, essa live, além de mostrar essa perspectiva para o policial em si, ela tem essa função educativa também ao gestor, tá?
que os gestores se abram a essa ideia, tá? Que mais e mais pessoas abracem esse projeto. Eu quero dizer que a Abrapol já tem capelães em formação, viu? O Edilson, show de bola. O Edilson, ele vem nos ajudando nesse sentido, tá? E nós já estamos formando aí 2 capelães, tá? Para que possam dar esse suporte. E alunos aplicados, hein? Então, mesmo, bem, olha só. Fico muito feliz porque eles estão fazendo jus à oportunidade. Fico muito feliz mesmo. Nesse momento, então, eu quero repassar aqui, foi feito o sorteio aqui do Iago, os sorteados, e aí eles vão entrar em contato aqui no privado, tá, com o Iago. Iago vai entrar em contato com eles, tá? O Alessandro Moreira, Maria de Lourdes e Smeyer Schneider, tá? Então, parabéns para vocês, vocês vão receber o livro, esse livro fantástico, tá? E que eu quero, nesse momento, agradecer profundamente a oportunidade de fazer essa live tão especial e quero, nesse momento, saudar mais uma vez o Edilson, deixar as últimas palavras para ele e que você continue firme. Precisamos bastante de pessoas, Edilson, que nem Vossa Senhoria, que se disponibiliza esse trabalho tão nobre e que abraça os militares, abraça as forças de segurança pública. Eu fico imensamente feliz. Você disse que é um privilégio, né, estar hoje comigo, estar hoje aqui com a Abrapol, e aí eu devolvo, eu digo que é um privilégio imenso meu estar com uma pessoa que eu me identifico com esse espírito de serviço, meu irmão. Então, continua firme. Últimas palavras suas. Então, Regis, eu agradeço mesmo, fico muito feliz, né, trabalhar com vocês aí, e eu acredito que é um caminho muito interessante, principalmente, como eu disse aí, a força de inteligência que vocês têm de focar no corpo, na mente, mente sã, corpo são, espírito são, né, bola para frente. Vamos ter aí pessoas cada vez mais, né, equilibradas, né, nesse pilar aí, né, e que sejam felizes, né. Deus criou a cada um de nós para que a gente fosse feliz, para que a gente pudesse desfrutar da natureza que Ele criou, dos relacionamentos, né, desfrutar dos sentidos que Ele nos deu, né, do alimento, do olhar, da audição, né? E a gente precisa entender isso e desfrutar, viver a vida, né? Como você diz ali, né? A gente não precisa carregar o mundo sobre os nossos ombros, né? Nós temos aí parceiros, né? E vocês estão de parabéns, eu me alegro, você sabe que pode contar com a gente. Eu fico feliz em saber aí que a Abrapol vai ter esses 2 capelães, depois dando apoio aí aos papiloscopistas, né? Vai ser muito top, a gente vai ouvir aí muita história de vida e parabéns pela iniciativa, né? Isso aí vocês vão ver muitos frutos, né? E um abraço para o pessoal que nos acompanhou aí, né? Eu só digo para vocês, visitem lá esse link aí, o pdsp.com.br, que é onde vocês têm mais recursos para baixar, tem um monte de coisa que nós temos produzido, né? Nós temos lá o próprio Gladstone gravando o vídeo dele, a gente tem outros policiais federais também, muita gente se envolvendo aí, colocando o seu coração de forma gratuita, né? Isso é muito legal quando as pessoas se unem por um propósito maior. O que nós estamos ganhando? Nós se sentimos felizes em fazer isso. Nós somos abençoados ao abençoar vocês. Tá legal? Deus abençoe a todos. Amém. Muito obrigado, meu irmão. E como diz no Salmos 27:14, espere no Senhor, seja forte, coragem. Espere no Senhor. Com essa mensagem a gente encerra a live de hoje. Grande abraço a todos. Vamos lá, tamo junto. Valeu.